E aí, pessoal, tudo bem? Vocês acabaram de ganhar um curso de inglês. Só que antes de começar o curso de inglês propriamente dito, as aulas em si, a gente vai bater muito papo sobre aprendizado. A gente vai primeiro falar sobre como aprender um idioma, psicologia do aprendizado, dicas, esse tipo de coisa. Então, assim, isso é o primeiro de uma série de vídeos. Eu recomendo que você coloque em velocidade 1.2, 1.3, que é quando eu sou mais legal e mais simpático, porque o negócio fica mais dinâmico e passa mais rápido. É, sabe quando eu faço um vídeo falando da lore do WoW e abro espaço para um monte de gente me contestar e falar, detalhe, eu vou ao longo do curso eu preciso dar muitos exemplos para que você pratique a estrutura que eu estou te ensinando e esse talvez, pelo menos que eu conheço, seja o primeiro curso que vai acontecer completamente imerso no universo da Blizzard. Então, quando você vai para uma escola de inglês, você ouve Mary is singing, porque a Mary está cantando, e John is walking, e o John está andando. E aí, todos os nossos exemplos eles vão acontecendo dentro do universo da Blizzard, que eu acho que vai fazer o negócio ficar bem legal. É, mas vamos lá, sabe quando eu faço um vídeo e eu vou falar sobre a lore e aí eu abro espaço para um monte de gente vir me contestar caso queira? É que o meu público é muito legal, mas assim, sempre tem, quando você vai lá falar da lore, sempre tem alguém que vem e fala, não, não é bem assim que aconteceu, é porque na verdade é assim, assim, e aí a pessoa ela quer mais provar que você está errada do que entender onde é que você quer chegar. Então, eu vou agora dar minha cara para bater, porque eu vou dar minha perspectiva sobre a educação e eu sei que vai aparecer um monte de gente, talvez não, porque o meu público é muito legal, mas quem quiser aparecer para me contestar vai aparecer e vai falar que eu tô falando merda, foda-se, eu vou falar o que eu penso. Então, assim, não absorva cegamente isso que eu vou dizer, tá? Porque ela nada mais é do que a minha opinião. Eu vou falar da lore da nossa educação. Eu vou falar da história da nossa educação, como eu vejo o nosso passado. E quando eu olho para a nossa educação, eu vejo que a maneira como nós olhamos para a escola é muito diferente da maneira como um japonês olha para a escola. É muito diferente da maneira como um americano olha para a escola. E aí eu não estou falando, não, os americanos são muito melhores, os japoneses são muito mais ricos culturalmente. Não. Estou falando que é diferente, poderia ser diferente. E nós poderíamos fazer diferente, não porque nós somos piores, não porque eles são melhores, mas é simplesmente porque a realidade é uma questão de perspectiva, da maneira como você olha para as coisas. E como é que você olha para a sua escola, principalmente se você é adolescente? Se você tem uns 13, 14 anos, me responde. Por que é que você vai para a escola? Se você tem 15, se você tem 17 anos, por que é que você vai lá para o ensino fundamental e para o cursinho? Se você tem 20 anos e está fazendo, sei lá, administração, por que é que você vai para a faculdade? Você vai para a faculdade ou você vai para a escola porque você quer ser alguém na vida? Você já é alguém na vida, você não precisa ir para a escola para isso. Ah, não, mas é porque você quer ter oportunidades? Tem um monte de gente formada aí que não tem emprego. E aí? Eu não sou formado, eu não tenho curso superior e eu tô com a vida feita. Entre aspas, né? Porque você não tá foda, mano. É, e aí, você vai pra quê? Porque minha mãe manda. Talvez. Esse é um bom argumento. Porque minha mãe e meu pai me obrigam é um bom argumento. Porque tem que ir. Não sei se tem que ir. Então, eu vou. Talvez você reproduza um discurso que você não sabe muito bem de onde vem. Então, esse negócio de que eu tenho que ser alguém na vida, como se você não fosse alguém na vida, como se você não fosse se tornar alguém na vida. Ah, mas é porque se eu não for pra escola, então onde é que eu vou aprender? No YouTube. Olha quanta coisa de roda você aprendeu já no YouTube. Olha quanta coisa você já não aprendeu no YouTube de graça, sem ir pra lugar nenhum. Ah, mas é porque lá eles vão me dizer na escola o que é importante eu aprender. Puta que pariu, você acha que polinômio é importante para sua vida? Você acha que realmente logaritmo é necessário para sua existência no dia a dia? Porque eu vejo muita gente saindo do ensino médio sabendo o que é logaritmo, o que é, né, sabendo resolver equações, sabendo equalizar
reações químicas, mas o cara não entende como funciona o juro composto que ele paga no cartão de crédito dele, ele se afunda em dívida muito rapidamente. Ele não sabe quais são as coisas que ele tem que resolver no cartório sendo um cidadão, ele não sabe que certidões e que documentos ele precisa, que impostos ele precisa pagar, em que momento da vida dele. Então talvez isso fosse necessário na escola e a gente não aprende. Na escola você não aprende como lidar com a propaganda, por exemplo. E quanta gente afunda a vida cumprindo quests só para comprar coisas que na verdade nem precisa. E a gente não aprende na escola a refletir sobre o impacto da propaganda na nossa vida. A gente não aprende coisas básicas de equilíbrio emocional. Tem um monte de coisa essencial que a gente não aprende na escola e tem um monte de coisa que a gente aprende na escola que não serve para nada. Então, mais uma vez, por que é que você vai para a escola? E com que motivação? E qual o seu objetivo principal na escola? Então, vamos falar um pouco da lore aqui. Como o Brasil ele foi colonizado há pouco tempo, começou a mobar. Rio de Janeiro ele começou a mobar em 1800 e pouco. Todo mundo trabalhava na roça, no campo, ou você era escravo, ou você era senhor, e assim, se você fosse, mesmo que um imigrante, você deveria estar lá ou procurando ouro no rio ou nas minas, ou plantando café, ou plantando cana-de-açúcar, ou então fazendo serviços gerais de escravo para alguém. Ou então você fugiu da guerra e veio montar uma colônia e estava tentando resolver levantar a sua vida. Você chegou num navio fugindo de uma Europa destruída, e aí você arrumou o primeiro lugar onde você poderia parar e aí assim você distribuiu atividades com os outros fugitivos que vieram da merda junto com você para hoje falar não, eu não sou brasileiro, eu sou descendente de europeus. Meus avós eram europeus. Ah, vai se fuder, mano. Seus avós eram fugitivos de guerra e fugitivos da merda. Perdão falar desse jeito, com todo respeito. Seus bisavós, eles fugiram, eles não teriam vindo para cá se eles estivessem levando uma vida glamourosa onde eles estavam. E aí, o que aconteceu? A gente teve que se organizar e aí teve que organizar a educação. E por que existe educação? Basicamente para alimentar a indústria, basicamente para alimentar as empresas. Porque a tecnologia fez com que as empresas precisassem de pessoas cada vez mais qualificadas. Não bastava um cara que tivesse força braçal. Esse cara precisava desenvolver atividades mais complexas. Então, para operar computadores, para operar máquinas, para operar o funcionário que era contratado, ele precisava já entender coisas básicas de matemática, física, de português, por exemplo. E aí você precisa treinar essas pessoas para que elas sejam adequadas para serem contratadas pelas empresas. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que nossos bisavós, ou os nossos tataravós, dependendo da sua idade, os seus avós, assim, eles saíram do campo, eles tiveram filhos trabalhando no campo, ou trabalhando nos engenhos, trabalhando em algum lugar, de forma braçal, sem ter estudado muito. Sem saber muito português, porque era uma língua nova para eles. Eles estavam vindo da Itália, da Alemanha, estavam vindo da Polônia, estavam vindo de tantos outros países, Japão, por exemplo, não manjavam. E aí, pela primeira vez, eles tiveram a oportunidade de mandar os filhos. Eles começaram a melhorar, a situação deles, entre aspas, começou a melhorar porque eles começaram a ganhar uma grana. E aí eles tiveram condições de mandar os filhos. Talvez esses filhos tenham sido seus avós, ou seus pais, ou sei lá, seus bisavós, talvez. Eles tiveram grana para mandar eles para a escola. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque você é um camponês que não sabe ler, você é um camponês que não manja de matemática, você é um camponês que não manja de muita coisa acadêmica, embora você manje muito da vida, embora você tenha muita experiência humana e da vida, você manja pouco das ciências acadêmicas. E aí você manda o seu filho para que ele tenha um futuro melhor que o seu, porque a sua vida é uma desgraça trabalhando onde você trabalha. Só que você não sabe muito bem o que o seu filho vai aprender na escola. Então vamos fazer um exercício de empatia. Imagina que você chega no Japão, como eu fui morar lá e morei durante muito tempo, e aí você não fala o idioma dos japoneses, você tem sérias dificuldades de se comunicar com os japoneses, você só tá lá porque a grana é boa, porque a estabilidade é boa, porque o país é bom, e aí você tem filhos lá, e aí quando seus filhos chegam à idade, você tem que mandar os seus filhos para a escola. E aí você manda os seus filhos para a escola e eles vão estudar kanji, por exemplo, eles vão estudar japonês, eles vão estudar a história do Japão, e são coisas que você não faz a menor ideia
ideia. Você vai sentar do lado deles e falar, filho, vem cá que eu vou te ajudar a fazer lição de casa? Não, porque você não tem ideia, você não sabe nem ler aqueles kanjis. Seu filho, de 7 anos, ele manja mais de kanji do que você, que não manja absolutamente nada. Então, imagina como foi difícil para os seus tataravós ou para os seus bisavós, talvez os seus avós. Puta, chata, né? Ficar repetindo tudo isso. Imagina para os seus ancestrais lá em 1917. Imagina 100 anos atrás. É, imagina como foi difícil para eles mandarem os filhos para a escola e ajudá-los no acompanhamento escolar, porque isso deveria supostamente ser o papel dos pais. Ele não sabia como apoiar, ele não sabia como dar apoio para os filhos, esse cidadão. Mas ele sabia de uma coisa: a vida era muito dura. A vida era muito dura. Então, assim, o trabalhador naquela época levava muita porrada, porque era como o dono dos escravos tratava os escravos, xingando, batendo, maltratando. Então, assim, houve um tempo em que um pai amoroso ele treinava o filho para essa vida desgraçada que ele ia levar, esse tratamento desgraçado que ele ia levar lá fora. E aí você vê que até hoje tem muitos pais em muitos lugares, em muitas classes sociais, que berram muito, que gritam muito com os filhos, que maltratam muitos filhos, como se para endurecer essa carcaça, para endurecer essa pele, para ele aguentar a dureza que é a vida. Então, basicamente, o que um pai dessa época, que nunca tinha estudado, falava pro filho, que ia pra escola pela primeira vez, era: moleque, seu vagabundo do caralho, eu me fodo o dia inteiro trabalhando e você não faz porra nenhuma, e a única coisa que você tem que fazer, a sua única obrigação nessa merda, é ir nessa porra dessa escola e me trazer uma nota boa. Você deve ter se identificado de alguma forma, talvez. Talvez não, mas talvez sim. Talvez você já tenha ouvido um discurso, mais ou menos. Você não faz porra nenhuma. Vai estudar nessa merda, porque é a única obrigação que você tem. E aí a gente entrou num problema, né? Porque parece que a sua missão existencial, você como criança, para que você mereça um prato de comida no final do dia e um par de tênis no final do mês, você tem que estudar, você tem que trazer boas notas e você tem que mostrar que você faz a sua obrigação dentro da família, dentro do seu contexto social. E aí você odeia a escola porque ela é uma merda, concordo, a escola é uma bosta. E você. Mesmo as escolas muito caras, elas são uma bosta. As escolas muito caras que seu pai se fode de pagar, tipo 2, 3 mil reais por mês, elas são piores do que o YouTube hoje. Mas, não vou falar sobre isso, essa é matéria para um outro vídeo. E aí você acha que aquilo que o tempo que você passa na escola é a fase dura do dia, é a parte difícil do dia que você tem que suportar para merecer o seu prato de comida e merecer o amor dos seus pais. E aí foda-se o que está sendo dado lá, desde que você tire nota. Então você cola, porque você não quer prestar atenção na coisa chata que está sendo dita e você não quer ler aquilo que está sendo mostrado, você não quer copiar, você não quer fazer nada. Basta que você cole, seja esperto o suficiente para levar uma nota boa para os seus pais e aí você usufrui do amor familiar quando ele olha para o seu boletim e fala: muito bem, não fez mais do que sua obrigação. Você está vendo como a gente tem um abismo aqui entre estudar e aprender? Quando um japonesinho ele vai para a escola, ele é uma criança, um jovem gafanhoto que sabe 4, 5, talvez uns 50 kanjis, ideogramas lá. E ele sabe que o adulto ele sabe pelo menos 1000 e ele tem vontade de ser igual ao adulto. Então cada letra que ele aprende abre um espaço novo para o universo dele. Cada letra que ele aprende abre inúmeras possibilidades, porque agora ele consegue usar aquela letra para formar frases que ele já sabe, mas aí ele passa a ser capaz de escrever e de interpretar e de ler em diferentes contextos. E aí ele é curioso para saber como funciona o mundo. E aí quando ele chega na aula de história, ele gosta, ele fala: olha, então era assim que o samurai fazia lá 500 anos atrás? Porra, que legal. E aí você vê que os olhos que determinados povos têm para educação é completamente diferente para os nossos olhos, para os olhos que nós temos para a educação. A gente exige educação porque a gente quer, porque a gente acha que é o nosso direito, mas quando você recebe educação, você fala: que bosta, não quero isso para minha vida hoje. Então você luta, você queima colchão, você faz protesto, exigindo um direito, e quando você recebe esse direito, você não quer. Você só quer a nota, você só quer passar de ano. E isso explica por que eu, professor de inglês, tenho tantos alunos formados em letras.
Isso explica por que que uma graduação, por que que um canudo não significa conhecimento, não significa experiência, não significa sucesso. Para que é que eu quero reverter tudo isso? Pelo menos eu não vou dizer em outros campos. Talvez se você decidisse estudar física, por exemplo, talvez você precisasse estudar pra caralho. E aí seria um caminho doloroso, por mais que você gostasse. Mas, quando se trata de idiomas, para ensinar idioma para você, a primeira coisa que eu quero tirar da sua cabeça é que inglês é uma coisa que é um sacrifício que você precisa fazer, é um caminho árduo que você precisa trilhar para que quando você chegue lá no final você seja muito recompensado com o conhecimento. Porque muita gente me pergunta assim, quanto tempo é que eu vou levar para aprender inglês? Eu tenho alunos que aprenderam em 6 meses e chegaram a total fluência em 6 meses, partindo do nada. E eu tenho alunos que estudam comigo há mais de 3 anos e não aprenderam nada, nada. Não porque eu fui um bom professor para os primeiros ou porque eu fui um péssimo professor para os segundos, mas porque eles aprenderam ou eles não aprenderam quando o meu papel foi simplesmente ensinar. Eu gosto de ser visto mais como orientador de estudo do que como o cara que vai abrir a sua cabeça e vai colocar fluência no inglês lá. Isso é impossível. E uma coisa interessante a respeito do aprendizado do inglês é que ele não precisa ser doloroso, ele pode ser divertido. A gente não precisa sentar aqui e estudar um longo livro de gramática. A gente pode ficar formando frases com personagens do universo da Blizzard. Vai ser bem legal. Eu tô até imaginando como vai ser, da hora. É, Então, se você decidiu estudar qualquer idioma, você não precisa falar, não, esse fim de semana eu não vou fazer nada, eu vou ficar sentado na cozinha da minha casa, sozinho, com tudo desligado, e vou só fazer exercícios, porque assim eu vou ser recompensado no final de tanto tempo. Na verdade, não. Ahn, Na verdade, para aprender um idioma, basta que você decida se comunicar nele, e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Basta que você decida se comunicar nele e vivê-lo. E aí você vai a cada dia usar as ferramentas que você aprendeu para formar frases e para tentar se comunicar com alguém dessa forma. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre como, entre aspas, aprender um idioma, como é que você vai estabelecer comunicação para tornar esse código, esse idioma cada vez mais natural na sua vida, o porquê da necessidade do tempo de exposição e o porquê essa exposição ela pode ser prazerosa e não necessariamente sacrificante. Por hora é isso. Chega, né? Por hora é isso. O resto que eu tenho para falar é falar no próximo. Até lá.